Toscana. Toscana é um filme que só pelo cenário já tá valendo a pena assistir, né? Então acontece em Toscana, na Itália, e vai contar a história de um menino. Apesar de ser um homem já bem sucedido, a gente vai ver que no seu comportamento ele é um menino. É um menino que está indisponível para se relacionar, porque o seu maior compromisso é com a mãe, e a gente vai entendendo isso no decorrer do filme. Se você ainda não assistiu o filme, eu sugiro que você assista primeiro o filme, depois você volte aqui para assistir essa análise, porque contém spoiler. Então, bora para esse filme maravilhoso que vai acontecer de um rapaz, de um homem que ele perde o pai, justamente num dia muito importante profissionalmente para ele. E aí ele recebe uma herança desse pai, que é um castelo lá em Toscana, lindo, mas que está cheio de dívidas, e ele tem que decidir se ele vai ficar com esse castelo, se ele vai vender. E chegando lá, ele se depara com Sophie. Sophie é uma mulher que mora lá, ele na verdade já conhecia ela da infância, mas por questões de se sentir rejeitado e abandonado, ele apaga toda a memória que ele tem na infância dessa de tudo que aconteceu e ele viveu lá, inclusive das coisas boas. Então, ele se sente rejeitado, abandonado por esse pai. Por isso que eu digo que ele é um menino, porque na alma ele ainda culpa esse pai por ter sido abandonado. E tudo que ele faz, inclusive ele escolhe uma profissão que é a que lembra muito o pai dele, que é a profissão de cozinhar, que ele tinha esse hábito de estar na cozinha ainda menino, cozinhando com o pai. Então, aí ele se torna isso a profissão dele, para que ele nunca se esqueça daquele pai. Isso acontece com muitas pessoas. Então, eu detesto meu pai, mas eu tenho a mesma profissão que ele, ou eu tenho uma profissão que me faça lembrar dele. E ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido por esse pai. Por isso, e tem uma cena que mostra ele conversando com a mãe, e a mãe, ele fala: "Você se contenta com pouco?" E ela fala: "E você que está buscando e não para em lugar nenhum." Então ele busca, então ele está sempre buscando o quê? Reconhecimento. É comum que muitas pessoas que tenham se sentido abandonada busquem na sua profissão incessantemente, em várias profissões, que não conseguem encontrar uma profissão que ela está buscando. Onde meu pai vai me ver, onde ele vai me reconhecer, em que lugar ele vai estar o olhar dele. Então, ela fica ali buscando. Então, uma hora busca muito em vários nichos, em várias profissões, em vários trabalhos, não consegue se aquietar. Onde não se aquieta? Na alma. A alma não se aquieta, não se deleita. Por quê? Porque está ainda infantilizada, buscando o reconhecimento dos pais, ou do pai, ou da mãe. E é o que acontece com ele. Então, ele quer expandir, sempre ficar grande, grande. O que que ele quer ser grande? Para ser visto por esse pai. Só que o pai falece e ele chega em Toscana, se depara ali com a Sophie, com o casamento dela. Ali acende um sentimento, né? Que ele, por aquela mulher, por aquela pessoa. E ele vai, na verdade, vai resgatando memórias e histórias daquele menino que viveu ali com o pai. Ele sente raiva por ter sido abandonado, por ter sido rejeitado, culpa aquele pai por tudo aquilo. É muito comum uma pessoa que não olha para dentro ficar buscando, se vitimizando e buscando fora. Então, ele está nesse lugar da vítima, e toda vez que a gente está nesse lugar não tem salvação, não conseguimos ajudar. E aí ele vai para esse lugar de vítima. E aí passa o filme inteiro ele nesse embate, vendo as terras, transforma elas. E quando que ele chega e encontra a paz, né? Porque daí ele tem ali uma relação rápida com a Sophie e tudo mais. Ela vai mostrando para ele quem era de verdade o pai que ela enxergava, que ele não conseguia ver. Ele só se recordava o quê? Meu pai me rejeitou, meu pai me abandonou. Todo o resto ele apaga, inclusive que ele conhecia ela de pequeno, na infância, né? E aí ela se casa. E ele vê que ali ele não vai viver aquele relação, aquele romance, mas ele ainda precisa viver uma cura. Onde ele vai viver essa cura? Na mãe. É quando aquela conversa que existe depois, no final do filme, com a mãe, é o grande boom que ele tem, né? Que é quando ele olha para a mãe e a mãe fala para ele o seguinte: se você culpa seu pai, você precisa me culpar também. Essa não foi uma escolha só dele, essa foi uma escolha minha também. E se você me culpar pelo homem pelo qual me apaixonei, que eu tive um filho com ele, então como ele culparia a mãe, que é a mulher com quem ele se aliou? E essa mãe libera este filho para dizer a ele: olha, você pode fazer diferente, filho, você pode seguir seu caminho, você não precisa ficar aqui comigo, né? Não precisa ficar culpando, vivendo preso nessa história com seu pai. Aceite a herança que ele te deu, aceite a vida que ele te deu, tal como foi, do jeito que foi.
né? Receba esse presente da vida, não só a herança material, mas a herança que ele te deu da sua profissão, de tudo que ele fez por você. E pare com essa busca incessante de um lugar para montar um restaurante maior, tal. Você não precisa mais disso. Mas ele volta para Toscana e decide montar o restaurante lá, no lugar onde o pai ensinou ele a cozinhar, ensinou ele a mexer com cozinha, onde ele guarda, ele vai resgatando memórias. Então é um filme belíssimo para a gente ver da importância de, às vezes, muitas vezes, quanto adultos, resgatarmos, buscarmos os nossos pais, o colo, o deleite, para que a gente possa prosperar, seguir, encontrar um caminho para ir. Quando a gente fica buscando alternativas, o que a gente está buscando? A gente está buscando fora o reconhecimento, o olhar do pai, o olhar da mãe. Quando a mãe fala para ele, não precisa mais, não precisa. Seu pai nunca te esqueceu, ele nunca deixou de te amar. O modo dele, do jeito dele, sempre foi o amor da minha vida. E aí, se você vai julgar ele, você tem que me julgar também. E ela fala para ele: você foi feito com muito amor. E a gente tem que lembrar que mesmo com a separação dos pais, quem se separa? O homem e a mulher. Os pais continuam sendo pais. E aquela pessoa continua sendo constituída dessas duas partes. E quando integramos, e elas podem existir juntas dentro de nós, sem competir por nenhum espaço, se eu sou melhor no meu pai ou na minha mãe, quem é melhor em mim, quando eles podem existir ali, aí sim é possível. É possível encontrar um caminho, ser feliz naquele caminho com menos. Né? Então ele estava num lugar que ele ia ser super reconhecido e de repente ele vai para uma cidade no interior da Itália, não vai ser tão reconhecido e tão famoso, mas vai ser o lugar onde ele vai encontrar paz. E é isso que muitas pessoas buscam, e às vezes no grande, no fora, no macro, esquece que tá às vezes no simples. Beth sempre fala isso, né? No simples que a gente encontra a verdade e a paz. Então volta para o simples. E ele volta para o simples, volta para o básico, faz o que tem que ser feito, volta para o começo da história dele e consegue escrever uma nova história e integrar esses dois mundos. Porque é a hora que ele traz os cozinheiros deles, lá daquele restaurante sofisticado e fino, para trabalhar na Toscana e se unir com quem? Com os cozinheiros e com as pessoas que trabalhavam ali com o pai dele. E ele consegue integrar esses dois mundos que agora podem existir em paz com ele. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Já comenta aqui se você tem sugestões de análise de outros filmes e também deixa seu joinha, compartilha este vídeo. Eu espero vocês na próxima análise.